Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros, exaltando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu atendo muitos pacientes, muitos doentes com dores. Tenho uma clínica, aliás, 2 clínicas, que cuidam de dores crônicas. Dor é sofrimento. Então eu lido com sofrimento humano, né? Por isso, eu valorizo muito saúde, valorizo muito. E venho aqui na Vibe Mundial exaltar saúde todas as terças-feiras, no horário entre 19 e 20 horas. Muito bem. Como disse, eu tenho 2 clínicas que cuidam de dores crônicas. Dores dos transtornos musculoesqueléticos. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que podem se manifestar como dor em qualquer geografia, em qualquer região do corpo humano, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, na região torácica, dorsal, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela terrível dor que dá na lombar, com irradiação para uma perna ou pelas 2 pernas. Dor nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, como vocês veem, as dores dos transtornos musculoesqueléticos podem se manifestar em qualquer região do corpo humano. Mas, sempre repito também, tem que haver critério médico. Nem toda a dor que se manifesta refere-se a um transtorno musculoesquelético. Pode ter outras fontes, outras origens. Por exemplo, para ser bem claro, por exemplo, toda hora eu ouço de alguns pacientes, eu tenho pedras nos rins, né? Ou tenho pedras na vesícula. Isso também é fonte de dor, mas não tem a ver com o sistema musculoesquelético. Muito bem. Grande parte dos pacientes que têm dor lombar, eles se manifestam assim, eu tenho dor nos rins. Eu tenho dor nos rins. Porque a dor lombar, ela em geral se manifesta na altura dos rins mesmo. Então, é comum o paciente usar essa expressão, né? Tenho dor lombar, ou tenho dor nos rins, ou tenho dor nas cadeiras, né? É o que eu escuto, por isso que eu estou falando para vocês. Muito bem. Mas, vejam vocês, os pacientes crônicos, com dores crônicas, são muito difíceis de você lidar com eles, porque eles vêm com um certo grau de decepção. Decepção porque já foram em vários serviços médicos, buscaram várias terapias. Doutor Rui Mercúrio, já fui em vários serviços médicos. E a minha dor está aqui, presente. Cada dia pior. Cada dia pior. É o meu dia a dia. Eu lido com sofrimento humano. Por isso, eu valorizo muito a saúde. Inclusive a minha, óbvio. Entendeu? Então vejam vocês. A palavra cura, né? Todo mundo busca cura. Não só cura física, meus caros, né? Busca cura mental, cura física, cura emocional, cura afetiva, né? Todo mundo busca uma cura. De fato, é uma palavra mágica, cura, né? Mas nós, médicos, não falamos essa palavra, nem prometemos isso. Entende? O médico, ele faz tratamento.
Ele faz um diagnóstico do mal, busca o tratamento e ele vende tratamento, não vende cura. Então vejam vocês. Hoje eu vou falar sobre vários aspectos que correspondem a essa palavra cura, que é uma palavra de grande responsabilidade, né? Ainda hoje, atendi um paciente, né? Ai, doutor, Rui Mercúrio, fui um médico com essa dor de coluna terrível, ele disse que quer me operar, quer fazer uma cirurgia para tirar minha dor de coluna. Aí eu perguntei a ele, doutor, você garante? Essa palavra é muito importante também, essa tal garantia. Essa garantia, entende? Não. A medicina não garante nada. A medicina não se propõe a cura, não. A medicina busca fazer acontecer a cura, mas não na certeza, e sim na possibilidade de conseguir cura. Entende? Já falei também aqui. Quem fala em cura é o curandeiro. Fuja deles. Entendeu? Fuja deles. O médico não fala em cura. Mas vejam vocês, não é o objetivo maior do doente? Quando alguém está doente, o objetivo maior não é ele se curar, buscar a cura? Muito bem. Por atender esses pacientes crônicos, né, por atender tantos pacientes crônicos, todos os dias da minha vida, de segundas às sextas-feiras, das 9 da manhã até às 5 da tarde, de hora em hora, minha consulta é marcada de hora em hora, entende? Eu ouço sempre esses desafios. Tenho muitas dores, ninguém resolve, entende? Já fui em vários serviços médicos, entende? Então, esse meu dia a dia não é fácil. Não é fácil. Entende? Ele já vem com uma verdadeira lavagem cerebral, né? Ah, você tem uma doença incurável, é assim mesmo. Ou então, isso é da idade avançada, sabe? Essa é uma grande mentira. Mas é uma grande mentira, meus caros, veja você. Toda mentira que é muito repetida, uma mentira toda hora repetida, ela parece verdade. Ela parece verdade. É a tal lavagem cerebral. Entende? Vocês conhecem um refrigerante famoso. Beba tal. Beba, beba, beba. Você vai na rua, tem os outdoor. Beba isso. Entende? Você liga o rádio, beba isso. Você vê a televisão, beba isso. Então, essa lavagem cerebral, meus caros, ela mexe com os seus desejos, com os seus anseios, com as suas preferências. Entende? Entende? Porque é uma verdadeira hipnose coletiva. E uma grande hipnose coletiva é essa que eu acabei de falar. Ou seja, você tem uma doença incurável, o que você quer? Sabe? O incurável não existe. Não existe o incurável, veja você. Muitas doenças que eram incuráveis, como, por exemplo, a tuberculose, hoje tem cura. A tuberculose, dependendo do grau de evolução, tem cura, veja você. A tuberculose faz buracos no pulmão, rompe vasos importantes que o paciente pode vomitar sangue. E essa doença, meus caros, hoje tem cura. Então, cuidado com a palavra incurável. Agora, se você vai no médico e ele fala que você tem um mal incurável, se o teu amigo fala que você tem um mal incurável, se você vai na internet e falar a tua doença é incurável, ora, acabou a festa. Você acaba de receber a sentença que você tem uma dor incurável. E é isso que eu recebo. Meus pacientes já chegam em mim com a certeza que a dor deles é incurável. Tanto que eles dizem assim,
Eu sei que eu tenho mal incurável, eu sei que eu tenho muitas dores, mas eu vim aqui saber se você pode amenizar o meu sofrimento. Então, veja, ele mesmo já está dando a sentença. Ou seja, eu sei, minha dor ninguém resolve, é incurável. Mas eu só quero vir aqui para ver. Então eles falam, eu vim aqui saber a tua opinião. Eu quero ter mais uma opinião. Entenderam? Esse é meu dia a dia. Esse é meu dia a dia. E muitos pacientes, é tão interessante, que eles contam uma história de dor crônica, eles me olham como se aquilo para mim fosse uma grande novidade, aquela história. Não, eu escuto toda hora. Eu digo depois ao paciente, eu fico ouvindo com toda atenção. Minha consulta demora 1 hora ou mais que isso. Fico ouvindo. Deixo ele pôr para fora toda a sua mágoa, todo o seu desespero, todo o seu sofrimento. Entende? Então, depois que ele falou tudo isso, eu digo, você está dizendo de um jeito como se essa história para mim fosse inédita. Não. Por semana, eu escuto essa história toda semana. Toda semana eu ouço uma história igualzinha à tua. Eu atendi 3 pacientes na semana passada. 3. Que estão tratando comigo. E estão tratando comigo nas sessões de terapia para dor crônica, que eu exerço na clínica. Pois bem, eu trabalho com 4 fisioterapeutas. Eu disse, moças, olha, ouviram a primeira história e o tratamento da primeira? Ouviram a segunda história e o tratamento da segunda história? Ouviram a terceira história e o tratamento da terceira história? Eram praticamente iguais as queixas e praticamente iguais os tratamentos. Entende? Dor ciática. Dor ciática. Ela é uma verdadeira epidemia planetária, como depressão. É uma verdadeira epidemia planetária do planeta Terra. Entende? Então, eu lido com sofrimento. Muito bem. Os pacientes me contam toda a jornada deles em busca de alívio. Em busca de alívio, toda a jornada. Entende? Fui em vários serviços médicos, ninguém resolveu nada. Fui em várias igrejas tentar cura religiosa. Fiz hipnose, entende? Falaram que era da minha cabeça, entende? Que era um mal mental, entende? Então, tomei chá de sucupira, me disseram que era bom, entende? Então, meus caros, que é fitoterapia, né? Então, meus caros, é o seguinte, por acaso, eu comecei a entender de tudo isso, entende? Eu sou um médico, desculpe a falta de modéstia, sou um médico muito bem formado pela maravilhosa, gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde não só me formei médico, como defendi uma tese de mestrado, recebendo o título de mestre em ciências médicas. Entende? Então, modéstia à parte, eu sou um médico bem formado. E, por conta de todos esses pacientes que eu atendi, eu sou um médico muito bem informado. Informado. Entende? Porque a faculdade te forma. A vida te informa e você se torna um grande especialista. Porque eu ensino meu paciente, mas também aprendo com eles. Entenderam? Eu ensino meus pacientes, mas muita coisa eu aprendi com eles. Vou dar só um exemplo. Um exemplo bem simples. Quando me formei médico, eu era um traumatologista. O que é o traumatologista? É aquele médico de pronto-socorro que atende os acidentados. Né? Caiu da moto, machucou, levou um tombo na rua, quebrou o fêmur. Sabe? Esse é o dia a dia do pronto-socorro dos hospitais. Né? E aí lá estão os traumatologistas. Né? Recebe o acidentado, protegem para que, quando é problema de coluna ou um trauma craniano, entende? Levam ao raio-x, aos exames de imagem. Então, eu trabalhei nisso muitos anos.
Depois, por conta disso, me tornei verdadeiramente um ortopedista, modéstia à parte, de mão cheia. Entende? Fiz uma residência com a cirurgia geral, para aprender sobre cirurgia geral. Depois fiz uma residência para aprender a operar todo o esqueleto. Para aprender a operar tudo. Ombro, quadril, joelho, coluna, tornozelo, pé, mão, cotovelo, enfim. Na ortopedia. E aprendi a lidar com doenças francamente ortopédicas, como, por exemplo, osteomielite, infecção de osso, né? Atendi tuberculose de coluna, mal de Pote. Sabia que a tuberculose pode atacar também os ossos? Por exemplo, a coluna. Entende? Atendi vários pacientes com tuberculose de coluna. Entende? Atendi um paciente incrível. Ele tinha uma fístula, né? Um vazamento, um abscesso na coxa. Veja vocês, ó. Ele tinha um abscesso na coxa que não curava. Não curava com antibiótico. Não curava com curativos 2 vezes por dia. Desinfetando, limpando tudo. Não curava. Não curava. E era um curativo, uma lesão profunda. O que eu fiz? Eu levei ao raio-x esse paciente. Eu fiz o que se chama uma fistulografia. Eu aspiro um contraste radiográfico, né, líquido ou pastoso, um contraste radiográfico. Eu injetei esse contraste na fístula, na ferida dele, na coxa. E fui ao raio-x ver por onde esse contraste tinha caminhado, para saber onde ia esse contraste. Acreditem, esse contraste foi parar na coluna lombar. Então ele tinha uma ferida na coxa, entende? E existe um músculo chamado iliopsoas, que tinha uma infecção na coluna que drenava, produzia secreção saindo da coxa. Mandei examinar e o que deu? Tuberculose de coluna. Entende? Por isso que não curava nunca. Entende? Aí foi instituído a terapia contra a coluna vertebral e o ferimento fechou. Cicatrizou e ele ficou bom. Entendeu? Então, vejo, tudo é um desafio. Tudo é um desafio. Então, eu me tornei um ortopedista de mão cheia. Entende? Depois, por conta de que muitos pacientes chegavam ao meu consultório, tinham dor nas costas, eu disse, poxa, eu preciso estudar mais sobre coluna vertebral. A Escola Paulista de Medicina, a gloriosa, tinha um professor, um catedrático. Ele detestava a coluna. Detestava coluna vertebral. Por quê? Porque ele era uma sumidade em ombro, ele era uma sumidade em joelho, entende? Ele era uma sumidade em mão, em quadril, em pé. E eu queria perguntar para ele sobre coluna vertebral. Mas eu via que ele se esquivava. Então, eu percebi o seguinte, que nesse momento da minha vida, que começaram a aparecer os tomógrafos e a ressonância magnética. Isso faz o quê? Uns 30 anos, 35 anos. Entende? Então, aí se começou a fazer um bom diagnóstico sobre os males de coluna, né? Que é a medicina informatizada. Né? Então, vejam, eu fundei na Escola Paulista de Medicina, eu sou o fundador da Escola Paulista de Medicina de um grupo de coluna vertebral. Hoje a Escola Paulista de Medicina tem grupo de mão, de membro superior, tem grupo de quadril, tem grupo de joelho, tem grupo de tornozelo, entende? Então, a Escola Paulista de Medicina
Não tinha grupo de coluna vertebral. Eu fundei esse grupo da Escola Paulista de Medicina. E tão interessante que eu acabei de fundar esse grupo de coluna vertebral, abri uma agenda para atender os sofredores de coluna. E vejam vocês, em 15 dias, as minhas agendas estavam cheias por 2 anos para frente. Não tinha mais vaga. Tanto eram as queixas de coluna vertebral. E meus amigos ficaram bem aliviados, porque eles detestavam atender coluna. Então, eu tenho dor nas costas. Vai com o doutor Rui Mercúrio. Vai lá, marca com ele. Entende? Mas ficou muito cheia a agenda, muito tudo. Mas de uma forma ou de outra, a minha glória é ter iniciado esse processo de desenvolver um estudo propriamente para a coluna vertebral. Entende? E eu virei um cirurgião de coluna vertebral. Mas e o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que 98% dos doentes que sofrem de coluna têm dor. Tem dor. Então, o doente de coluna vem a mim, ele tem dor, com raríssimas exceções. Por exemplo, eu atendo às vezes crianças com escoliose, adolescentes com escoliose. Ainda eles não têm dor naquele momento da vida. Vão ter depois. Mas, às vezes atendo pé chato, pés planos. Também paciente, às vezes infantil, 2, 3 aninhos, não tem dores. Mas quando vem um paciente adulto, adolescente mesmo, adulto jovem, maduro ou adulto com idade avançada, com problema de coluna, sempre tem dor. Tem dor e incapacidade física progressiva. Então, meus caros, por conta disso, eu me tornei um especialista em dores de difícil solução. Entenderam? Então, eu tenho 2 clínicas que se dedicam a isso. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein, e perto do Estádio do Morumbi. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano, e não longe do Estádio do Pacaembu. Telefone das minhas clínicas de dores crônicas, fixo 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas, 119 7082 8015. Emergências. Quem tem dor tem pressa. Telefone para emergências, 119 3014 8888. Esse telefone serve não só para emergências, como para orientações à distância, pedidos de exames, resposta a perguntas, questões, dúvidas dos meus ouvintes, dos seguidores de minhas jornadas. Entende? E eu tento responder naquele momento que eu recebo a ligação, ou mais tarde eu me programo para responder a dúvida. Eu não gosto, eu detesto de atender consulta online, não. Não, a consulta tem que ser presencial. Mas, de vez em quando, me obrigo. Atendi uma paciente de Salvador, na Bahia, entende? Com consulta online. Muito bem. Estou vendo que a primeira metade da nossa jornada de hoje está terminando, mas é a primeira metade. Entende? Eu vou esperar alguns minutos e daqui a pouco eu vou voltar para dar sequência à nossa jornada de hoje. Até mais.